Fala galera, tudo beleza? Vim mostrar para vocês aqui a interpretação da previsão do tempo pelo Windiguru, que é muito importante aí para o nosso esporte, né? Para a gente resolver se a gente vai para a praia, não vai, se sai de casa, se leva equipamento, não leva, se vai ter aula, não vai ter aula. Então a gente usa essa plataforma, tá? O Windiguru, para quem não conhece, é só digitar o Windiguru no Google, vai aparecer aqui onde a gente está, né? Se caso vocês quiserem algum ponto específico, né, já tenho salvo aqui, ó, Lagoa da Conceição. A gente entra no Indiguru nesse ponto. E aí a gente vai ter aqui a previsão do tempo. Primeira linha, né, lembrando, a gente vai ter aqui o local onde a gente está. E aqui a gente vai ter várias previsões, ó, vocês podem ver rodando aqui. A gente geralmente utiliza essa primeira aqui, funciona super bem, tá? A gente vai ter aqui, primeira linha, dias da semana e dividido de 2 em 2 horas, ó. 6, 8, 10, 12, tá? Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro, então a gente vai ter todas essas previsões. Depois a gente vai ter velocidade de vento, tá? Então, velocidade sempre a gente mede em nós, que dá aproximadamente 1,8 km por hora. A gente vai ter o vento aparente ali, considera um vento relativo ali, um vento mais próximo, e depois a rajada, tá? A rajada é aquele pico de vento que é aquela soprada mais forte de vento, aquela velocidade que aumenta e depois dá uma reduzida. A gente sempre considera a rajada como um fator determinante para dimensionar nosso equipamento. Então, se o meu equipamento eu consigo velejar com ele até 30 nós, tá? Eu posso entrar com ele aqui, mas se o meu equipamento eu consigo velejar com ele até 15 nós, tá? Eu já seria um dia que eu ficaria over, tá? O vento tá muito forte para aquele meu equipamento, eu fico over. E quando o equipamento tá muito pequeno para aquele vento, né? O vento não consegue dar a sustentação ali para o meu equipamento para eu conseguir utilizar ele, eu fico under, tá? E a gente tem aqui a direção do vento, tá? A direção do vento é super importante para a gente saber se é uma condição segura ou se não é, né? Então, dependendo da localização que eu tiver, o vento pode ser terral, pode ser maral. Lembrando que vento terral no kite a gente evita, a gente não entra, principalmente quando a gente está fazendo aula, tá? E quando a gente for velejar sozinho, principalmente, né, o vento terral, lembrando, ele é perigoso, tem que saber muito bem o que está fazendo, né? E é importantíssimo ter uma embarcação de apoio, tá? Então a gente tem a direção do vento aqui, ó. É sempre da onde o vento está saindo para onde ele está indo. Por essa indicação aqui, ó, embaixo, né, nessa direção aqui, ó, aqui seria o sul, aqui seria o norte. Então ele está soprando nessa direção, está saindo do sul indo para o norte. Então a gente tem o vento sul. Se a gente tem o vento ao contrário, nesse dia aqui, ó, bem retinho, a gente tem o norte. A escala de graus, tá? Se a gente clicar em cima aqui dessas setas, ó, vocês podem ver que ele muda para graus. A gente consegue ter mais a real noção em graus ali como é que tá esse vento. Porque assim, ó, a escala em graus é o norte é 360, é uma escala de 360 graus. O norte ele é 360 ou 0 graus. E o sul ele é 180 graus, tá? Então, o sul a gente faz 180 graus, o sul tá aqui, aqui vai ser o vento sul. O norte vai estar soprando daqui de cima, então vai ser 360 ou 0 graus, né? O nordeste, que é o que a gente considera que é o clássico nordeste de verão, né? A gente vai ter o vento soprando em 45 graus, assim, ó. 45 graus é o nordeste, tá? Então essas outras três linhas aqui a gente vai ter sobre ondas, tá? Então ondulação em metros vai ser a altura da onda, período da vaga vai ser o período entre as ondas, tá? Então em segundos. Quando a onda está em um período mais curto, tá? A gente tem um mar mais mexido, mais bagunçado, e quando a onda tem um período maior, assim, geralmente o mar fica mais com uma formação melhor, né? Mas também notem que nesse dia aqui vai ter onda bem grande, né? 2 metros e tal. E a direção da vaga, tá? É a direção da onde o swell vai entrar, tá? Então a gente vai ter um swell de sul aqui. Lembrando que as ondas, a gente vai ter influência em algumas praias, tá? Nem todas vão ter, tipo, essa influência de ondas aqui. A gente evita ao máximo aprender o kite em locais com muita ondulação, assim. Geralmente a gente faz em praias que não tem onda ou fazem lagoas, aulas, para não ter essa influência, porque acaba ficando bem mais difícil aprender.
tá? Porque as ondas, elas desestabilizam bastante, principalmente na hora da prancha, no controle de kite. A gente vai ter a temperatura ambiente, né? Vocês podem ver que é em escala em graus aqui, 26 graus, 22 graus. E depois a nebulosidade em 3 faixas, tá? Em percentual. Então aqui a gente vai ter a nebulosidade, notem aqui, ó, nesse dia, terça-feira, 9 horas. A gente vai ter praticamente aqui 97, 99% de nebulosidade e notem que a gente vai ter precipitação. Precipitação aqui é milímetros por hora, tá? 1,2 milímetros por hora. Então é uma chuvinha moderada, assim, tá? Uma coisa interessante a gente notar é que quando a gente não tem tanta nebulosidade nas 3 camadas, quando a gente tem uma nebulosidade de uma camada só, provavelmente isso aqui seja uma nuvem que vai passar nesse dia. E aí há uma probabilidade de chuva, mas eu acredito que não aconteça, tá? Porque a gente não tem as outras camadas. Então pode ser que essa nuvem aqui ela só passe porque nesse dia vai ter um pouco de vento e a gente não tenha chuva. A gente evita, tá, praticar o esporte quando tem assim, ó, muita chuva. Quando tem pouquinha chuva e tem uma nebulosidade, tá? Tipo assim, ó, tá? Desconsidera a condição de vento aqui, vamos considerar só a condição de nebulosidade e precipitação. A gente ficaria de olho, tá? Como eu comentei, não tem nebulosidade em todas as camadas aqui nesse horário, né? Então a gente acaba ficando de olho porque existe a possibilidade de não chover, tá? Ser só uma nebulosidade que está passando ali naquele momento e não tem chuva. Mas quando a gente tem muita chuva, assim, muita nebulosidade, significa que provavelmente a gente vai ter raios, né? Descarga elétrica e tal. E aí, como o kite é um para-raio de 20 e tantos metros, a gente evita ao máximo entrar nesses dias, tá? Porque é um risco, né? Então a gente elimina risco para a segurança do esporte. E aqui a gente tem as classificações, né? A classificação do Indiguru com estrelinhas. Então, quanto mais estrela a gente tem, mais provável aquela previsão ocorra. Lembrando que a previsão ela é uma probabilidade de acontecer algo, não é uma certeza. A gente só vai descobrir que é uma certeza no momento, lá na hora. Tá? Então, quanto mais estrelinhas, mais provável aquilo aconteça. Ó. Notem que essa chuva aqui no sábado é bem provável que ela aconteça. E aí aqui a gente tem a maré, né? Maré baixa, 9h20, maré alta, 2h05. Aqui a gente não tem tanta influência da maré, tá? Aqui em Floripa, mas lá no Nordeste, Norte, eles têm bastante. A maré varia 1,5 m, tem lugares que varia até mais que isso. E aí tem pontos que a gente não consegue velejar quando a maré tá seca, né? Ou a gente tem que esperar a maré encher um pouquinho para conseguir velejar, porque senão não tem água no lugar, tá? Uma coisa interessante, se a gente está num ponto, né? A gente vai ter que achar esse ponto agora, é essa ferramenta aqui, ó, pra gente saber se o nosso vento pra gente, ó, vamos supor, eu vou entrar na Lagoa da Conceição e vou entrar na Daniela, né? Eu quero identificar se esse vento sul aqui, como é que ele fica, né? Se ele fica terral, lateral, maral. Então eu vou aqui em previsões, aí eu vou ter que achar aqui o local, né? Ó, vou achar o Brasil aqui, Florianópolis, ó. A gente vai ter a previsão ali entre 18 horas, 16 horas, ó. Notem que o vento ele é formado com uma corrente marítima aqui no mar. Então, quanto mais laranja, mais forte o vento, ó, 21 nós, 22 nós. E verde ele vai caindo um pouquinho o vento e azul cai um pouco mais. A gente entra geralmente na lagoa aqui nessa região, né? Tem uma bancadona aqui de areia. Então, a gente identifica aqui, ó. Notem que os pontinhos estão correndo. Então, a gente tem um vento lateral maral aqui, né? Quase maral em alguns pontos aqui. E então é uma condição segura para a gente entrar, tá? Porque a gente vai entrar aqui, se tiver algum problema, a gente sai na terra aqui e consegue caminhar, tá? Se a gente entrasse aqui na Avenida Rendeiras, notem que o vento ele tá bem terral aqui, né? Ele sai da terra e vai para o mar. Então, tipo, se eu tiver algum tipo de problema, eu vou conseguir sair lá na frente. É um problema, porque a gente vai ter que voltar por tudo aqui, ou vai ficar muito tempo dentro da água, talvez fique horas aqui dentro da água até conseguir sair daqui se tiver um problema com o teu equipamento, tipo estourar uma linha, ou o vento parar, né? E lembrando também que vento terral, ele influencia demais
na condição, né, na sombra de vento que é gerada aqui nessas regiões. Então aqui é uma região que não tem tanta influência, não tem, né, influência da sombra de vento nessa condição aqui, tá? Mas se a gente for lá para a praia da Daniela, notem que o vento aqui, além dele estar mais fraco, ele vai estar bem terral. Então se a gente tiver algum tipo de problema no equipamento, ele estourar a linha ou o vento ficar muito fraco, que nem está aqui, a gente só vai conseguir sair lá do outro lado. Então a gente vai ficar aqui muito tempo dentro da água. Então vento terral, né, principalmente para a gente aprender e para a gente velejar, a gente não entra, tá? Se o vento está terral naquele ponto que tu está planejando velejar, não entra. Tá? Tem que saber muito bem o que está fazendo, tem que ter embarcação de apoio, então não é uma condição legal. A gente entra quando o vento está lateral. Ó, vou pegar aqui uma previsão de nordeste. Ó. O vento vai estar um pouquinho norte-nordeste. Notem que ele fica lateral aqui, ó, nessa região. Então é uma região que a gente consegue praticar o esporte, tá? A gente consegue velejar aqui. Se ele tiver um pouquinho mais maral, soprando do mar aqui em direção ao continente, dá pra gente velejar também, tá? A gente só evita o terral. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês a interpretar a previsão do tempo. Valeu e até a próxima.